Fala galera, beleza? Na aula de hoje vamos ver a continuação da nossa aula de sistemas lineares. Antes, porém, pessoal, queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, galera? Gente, continuando o massacre, vamos continuar com a matança. Seguinte, galera, a gente viu o item A desse exercício, a gente viu também o item B, vamos ver agora o item C. Olha só. Considere o sistema AX mais 3AY igual a zero. 2x mais AY igual a 4. Item C. Para quais valores de A o nosso querido amigo sistema é impossível? Vamos ver. Pessoal, para que o sistema seja impossível, o que tem que acontecer? Para que o sistema seja impossível, o determinante dos coeficientes tem que ser igual a zero e, ao mesmo tempo, o determinante de uma das variáveis tem que ser o quê? Diferente de zero. Se essas duas coisas acontecerem ao mesmo tempo, o nosso sistema vai ser, vai ser impossível. A gente vai ter um sistema impossível. Nerk, eu não entendi. Por que o sistema vai ser impossível? Pelo seguinte, a gente viu que se a gente dividir por zero na matemática, é um absurdo, exceto se a gente dividir zero por zero. Aí é uma indeterminação. Lembra disso? Ah, é verdade, a gente viu isso na aula passada. Exatamente. Beleza, galera. Então, o que acontece? Se eu tiver alguma coisa que seja diferente de zero, dividido por zero, por exemplo, se eu tiver 10 dividido por zero, o que vai acontecer? A gente vai ter um sistema impossível. Então, o que a gente vai ter que ter? O determinante dos coeficientes, que é o D, o cara que fica embaixo, ele vai ter que ser igual a zero. E o determinante de uma das variáveis, que é o cara que fica em cima no numerador, ele vai ter que ser o quê? Diferente de zero. Então, se essas duas coisas acontecerem, eu vou estar dividindo um cara que é diferente de zero por zero. E na matemática, isso é um absurdo. Isso é um pecado mortal. Não pode. Se isso acontecer, a gente vai ter um sistema impossível, que é justamente o que a gente quer. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos calcular primeiro o determinante dos coeficientes. Como a gente já viu isso, você está careca de saber quanto vale esse determinante, eu nem vou explicar essa parte, porque a gente viu duas vezes, na aula passada e na aula retrasada. Então, se a gente fizer o determinante dos coeficientes, o que a gente vai ter? A igual a zero ou A igual a 6. Ou seja, A igual a zero e A igual a 6 são os dois valores de A que tornam esse determinante igual a zero. Se você jogar o A igual a zero aqui, né, pega esse zero, por exemplo, no lugar do A, e colocar ou 6 no lugar do A, o que acontece? O determinante vale zero. Beleza, então a gente já descobriu quais os valores que tornam D igual a zero. O que a gente tem que achar agora? Os valores que tornam esse determinante igual a zero. Pessoal, quais valores tornam esse determinante igual a zero? A gente também viu na aula passada. A gente viu que é o próprio A que torna o determinante do x igual a zero. Nerk, eu não entendi. De novo, como que a gente calcula o determinante do x? O determinante da incógnita x? É fácil. Eu pego a coluna dos termos independentes e coloco no lugar da coluna do x. Dá 0,4 e aqui eu só copio. 3A sobre A. A gente viu isso na aula passada. Beleza? Beleza. Se você calcular isso, pessoal, o que você vai ter que impor? Você vai ter que impor que esse resultado é zero. Igual que a gente viu na aula passada, idêntico. Resolvendo isso aqui, pessoal, você vai obter que 0 menos 12A é igual a zero. Equaçãozinha de primeiro grau. Se você resolver isso, você vai ver que A é igual a zero. Perfeito. Agora é que vem a parte difícil. Né? Aqui, dá para ficar mais difícil que isso? Dá. Presta atenção. Galera, quais os dois valores que zeram esse determinante? Ou é o 0 ou é o 6, correto? Correto. Qual que é o valor de A que zera esse determinante? É o próprio zero, correto? Correto. Galera, existe algum valor que zera esse determinante, mas que não zera esse? Existe. É o 6. Que legal. Se eu pegar 6, esse determinante é zero. Correto? Correto. Você pode ver, ó, esse determinante aqui, ele vai virar zero se o A for zero ou se o A valer 6. Se o A for 6, esse cara é zero.
Correto? Correto. Olha que legal, pessoal. O mesmo A valendo 6 não zera o determinante de baixo. Ele só zera o determinante de cima. Isso significa que se o A valer 6, o D vai ser 0, mas esse cara não vai ser 0. Que legal. Então eu vou ter o quê? Um número que é diferente de 0 dividido por 0, que é impossível. Entendi. Então o que vai acontecer, pessoal? Para que esse determinante seja impossível, basta apenas que o A seja igual a 6. Então, se o A for igual a 6, a gente vai ter o quê? Sistema impossível. Por quê? Porque se o A for 6, esse determinante é 0 e esse cara não é 0. A gente vai estar dividindo um cara que não é 0 por um cara que é 0. E isso na matemática é absurdo. Logo, sistema impossível. Beleza, pessoal? Valeu então. A igual a 6 resolve o sistema. Falou, galera!